Feriado prolongado, é grande a expectativa para o número de turistas na região. Veja as proibições que entram em vigor para as eleições 2024. Ex-jogador Marcelinho Carioca participa de entrega de novos equipamentos de esporte em Cubatão. Hoje é dia do quadro Na Ponta do Lápis e vamos falar dos desafios para o microempreendedor brasileiro. Sexta-feira, 5 de julho, começando mais um feriado prolongado e abrindo mais uma edição do seu Últimas Notícias. Boa noite. Sextou e começamos hoje mais um feriado prolongado. Para quem pode aproveitar essa folguinha, o destino é a nossa região, que terá grande movimento nas estradas. Confira. O sistema Anchieta Imigrantes espera receber 364 mil veículos de hoje até o próximo dia 10, durante esse feriado estadual da Revolução Constitucionalista. Vale lembrar, os pedágios das estradas que ligam a capital ao litoral de São Paulo estão com novos valores, agora R$ 36,80. A Ecovias, concessionária que administra o sistema, planejou algumas operações especiais de tráfego para esses dias de alto fluxo no movimento das vias. O monitoramento também é realizado pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, além da Polícia Rodoviária Estadual. Com o aumento do fluxo de veículos, será implantada a Operação Descida 7x3, onde os veículos utilizarão as pistas Norte e Sul da via Anchieta, além da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida será realizada exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes. Eleições 2024. Veja quais proibições entram em vigor a partir de amanhã. Os conteúdos do site oficial das redes sociais da Câmara e da TV Câmara Cubatão sofrerão adequações em cumprimento à legislação eleitoral a partir do dia 6 de julho, como explica o Dr. Rodrigo Dias, diretor da Câmara Municipal de Cubatão. Em respeito ao período eleitoral, aqui na Câmara nós precisaremos fazer algumas adequações em relação à publicidade dos atos do Legislativo. É importante dizer que as sessões ordinárias continuarão funcionando normalmente. É importante dizer que as audiências públicas continuarão funcionando normalmente e sendo transmitidas pelos canais da TV Câmara. Mas é importante ressaltar que, dentro desse período eleitoral, nenhum vereador será entrevistado. É importante dizer também que os canais de ouvidoria, bem como os serviços que são prestados aqui na sede do Legislativo, continuarão funcionando normalmente à população. Na manhã de hoje, Marcelinho Carioca esteve presente na inauguração de mais um equipamento esportivo da cidade. Nosso repórter Lucas Sena foi acompanhar os detalhes. Na manhã dessa sexta-feira foi inaugurado aqui na Cota 200 mais um equipamento esportivo para a cidade. Aqui o bairro recebeu um campo de futebol de areia. E nada melhor para inaugurar um campo de futebol do que um craque dos campos, certo? O escolhido da vez foi Marcelinho Carioca, o pé de anjo. Com passagens por Corinthians, Santos e Vasco, além de clubes do exterior, o Pé de Anjo ficou conhecido pela batida única durante as cobranças de falta, além de sua habilidade ímpar ao driblar e conduzir as jogadas. Uma dessas jogadas foi reconhecida pelo Rei Pelé, que em 1996 entregou uma placa em alusão ao gol de placa feito em cima do Santos no Campeonato Paulista daquele ano. Correto, sapato. Você pode ser meu filho também? Mas você tenha feito isso em cima dele, eu realmente venho comprovar a minha satisfação, a minha alegria. O atleta participou do descerramento da placa e entrou no lugar que ele mais tem intimidade. No campo, mas agora de areia, cobrou um pênalti como antigamente, forte e no canto, sem chances para o goleiro. Marcelinho falou sobre a oportunidade que o futebol proporcionou a ele e como é ser um exemplo para os mais novos. Se um filho de um gari, que sou eu, chegou e venceu no esporte, na educação, qualquer um desses jovens aqui pode chegar. E onde a gente era discriminado, era deixado de lado, quem é de comunidade sabe, porque a comunidade não tem voz e vez. Só que agora a comunidade está tendo voz e vez e aqui a Cota 200 vai brilhar cada vez mais. Não tinha melhor roupa, não tinha o melhor sapato ou a melhor comida, mas eu tinha e sempre tive a base familiar, a parte comportamental e educacional. Então Deus proporciona coisas maravilhosas em nossas vidas e nos dá a oportunidade para poder hoje servir de exemplo para esses jovens
esses adolescentes, principalmente na parte da educação. O chefe do executivo, Ademar Oliveira, destaca a construção do campo e o processo de urbanização que foi realizado no bairro. E esse campo é merecido para essa comunidade, porque eles ficam distantes de tudo, né? Não dá para você descer a serra aqui, pegar trânsito para poder usufruir de equipamentos públicos lá no centro. Então nós estamos descentralizando, são mais de 24 campos nesse modelo, tanto society como Areião, dependendo do gosto e da preferência da comunidade, mas nós temos avançado no sentido de que esporte sendo praticado, você traz as crianças, tira as crianças das ruas, coloca dentro de uma modalidade esportiva como esse campo aqui, nós não temos nenhuma dúvida que nós estaremos contribuindo para uma cidade melhor. Um bairro que passou por um processo de transformação com o programa Serra do Mar, todo estruturado, né, do ponto de vista de muro de arrimo, paredão de concreto, todo protegido de novos desmoronamentos, então o Estado fez uma intervenção gigante. O secretário de Esportes, Alessandro Bortolomazzi, compareceu à inauguração e relembrou que a construção do campo é um pedido antigo da comunidade. Há 2 anos atrás nós estivemos aqui, realmente estava muito deteriorado. E aí foi um pleito da comunidade que foi atendido hoje pela administração, com o prefeito Ademário, com o secretário de governo na época, o César Nascimento, hoje o vereador César Nascimento, e com todos os vereadores apoiando essa iniciativa. Antes mesmo da cerimônia de inauguração, a molecada já estava jogando e correndo pelo campo. Um deles era Jonatas Ferreira, que, como ele mesmo disse, pode jogar o seu futebol de cria. Antigamente o campo era muito velho, mas graças a Deus, né, o Ademar aí arrumou o campo, agora estavam para tirar um fute de cria. A presença do jogador aí, né, ajudou pra caramba. Representantes do Poder Executivo estiveram presentes na cerimônia. Também compareceram os vereadores César Nascimento, Topete, que falou sobre a importância do equipamento no bairro, e Tinho, que frisou a execução de políticas públicas à população. Mais um campo de areia inaugurado aqui na cidade de Cubatão, dessa vez na Cota 200, onde vai fomentar bastante as escolinhas aqui ao redor. A gente sabia da importância, da necessidade de trazer o esporte para a Cota 200. A responsabilidade do poder público de entregar uma área como essa, né? Eu sempre digo que as políticas públicas têm que chegar nos bairros, né? E aqui na Cota, como lá no Sítio Novo mais tarde, a mesma entrega de um equipamento importante, aonde o esporte transforma e dá essa oportunidade para essa molecada, se não for um profissional do esporte, do futebol, mas a gente tem a certeza que será um cidadão de bem. A Secretaria Municipal de Educação abriu inscrições online para o cadastro e recadastro do transporte universitário da rede municipal. A partir da próxima segunda-feira, até às 4 da tarde do dia 22 de julho. Para se inscrever, os alunos devem fazer o preenchimento online na internet. Os documentos necessários são certidão de nascimento, RG ou CNH, declaração de matrícula 2024 do segundo semestre, comprovante de residência, além do CPF do aluno. Obras de revitalização da Praça Teresa dos Santos Mesquita, no Vale Verde, recebe visita de parlamentar. Na manhã de hoje, o vereador Afonsinho visitou as obras de reforma da Praça Teresa dos Santos Mesquita, na rua João dos Santos Custódio, no Vale Verde. A revitalização do equipamento conta com emenda impositiva do parlamentar. Afonsinho também falou dos serviços de manutenção que serão realizados no bairro. Estamos aqui no bairro Vale Verde, fazendo uma visita aqui à obra da praça, né? E onde até indiquei uma emenda impositiva para colocar os brinquedos e já está bem adiantada. Eu acredito que dentro de mais poucos dias aí, uns 15 a 20 dias, já está pronta. E terminando essa daqui, vamos passar para outra aqui do lado também, onde vai ser montado também os brinquedos. Dessa semana, na quarta-feira, tive aqui mais o prefeito e andando no bairro e já foi acertado que vai fazer asfaltar, que é a Rua da Floresta, a Rua do IP, e vai fazer também manutenção nas ruas, né, onde essa BES passou, que deixou muita buracos, essas coisas, vai ser feita a manutenção. Então a gente vai fazer um trabalho bom aqui no bairro Vale Verde. E vamos saber o que agita o Festão Cubatão, que começa logo mais no Cartódromo Municipal. Que comece a diversão para mais um Festão de Cubatão. Hoje, logo mais, depois das últimas notícias, vai ter mais uma festa. Eu estou aqui em uma das atrações que para a criançada, sem sombra de dúvida, chama a atenção, né? Mas além dos brinquedos, do parque de diversão, tem também as tradicionais comidas típicas juninas, né? Que tomam conta das barracas que estão aqui dentro do Festão da nossa cidade. Além disso, estou aqui com a minha colinha porque hoje tem Márcio e Vavá, os gêmeos do Cara Metade. Amanhã, sabadão,
tem o show de calouros e no domingo, olha só, não é de comer, mas vamos ter aqui salgadinho agitando quem for vir curtir essa festa, que está sendo um grande sucesso aqui na nossa cidade de Cubatão. Então, para você que já quer começar a sextando para aproveitar o feriado, não deixe de aproveitar logo depois do nosso Últimas Notícias. Será que vai dar praia no feriadão prolongado? Vamos acompanhar como fica o tempo na previsão. O sábado amanhece com sol entre nuvens que aumentam no decorrer do dia. A previsão de garoa para o final da tarde. Os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 23 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 90%. O domingo terá sol pela manhã. À tarde, o céu fica parcialmente nublado, com probabilidade de chuva fraca à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 18 e 23 graus e a umidade relativa do ar entre 68% e 95%. E você já sabe o que vai fazer nesses dias de descanso do feriadão? Ainda não? Vem com a gente e confira nossas dicas do Em Cartaz. A animação Meu Malvado Favorito 4 e o terror Entrevista com o Demônio estão entre as principais estreias dos cinemas brasileiros. Prepara-se para boas risadas e alguns sustos. É bom te ver de novo, doutor. Lily, volta pra mim. Eu vou me vingar! Todos terão novas identidades. Pra você, Britney. Eu não posso dizer que meu nome é Britney. Seria mentira. Por que você não pode ser como a sua irmã Edith? Ela mente o tempo todo. Eu não minto. Viu? Ela acabou de mentir. Cara de pau. Impressionante. Meu Malvado Favorito 4 marca o retorno de Gru e seus adoráveis Minions em mais uma aventura repleta de humor e ação. Nessa nova trama, Gru se tornou um agente da Liga Anti-Vilões. Enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, e sua namorada fatal, Valentina. A presença desses novos vilões força Gru, sua esposa e suas filhas a fugirem, adicionando uma nova camada de desafios e aventuras à história. Além disso, a família Gru dá boas-vindas a um novo membro, Gru Júnior, que promete trazer mais confusões e risadas ao tentar atormentar seu pai. Não! Vocês, o Senhor Meia-Noite, Jack Delroy. Boa noite, minhas corujinhas, e obrigado por me receberem na sala de vocês mais uma vez. Em Entrevista com o Demônio, um apresentador de TV está tentando recuperar a audiência de seu programa. Desesperado por retomar o seu sucesso, ele planeja um especial de Halloween, com a esperança de que seja inesquecível. Não acho que seja uma boa ideia, Jack. Ela está ficando mais imprevisível. Isso é uma coisa boa, é por isso que o nosso programa é ao vivo. Senhoras e senhores, fiquem ligados para ver uma coisa inédita na TV, porque vamos tentar entrevistar o demônio. No entanto, o que deveria ser uma noite de diversão se transforma em um pesadelo ao vivo. Lily, você consegue me ouvir? Isso, tirem as crianças da sala. Chama o comercial! Comercial! O que vocês vão ver Você tá bem, Jack? é muito perturbador e chocante. Vai lá, Senhor Meia-Noite. No próximo bloco tem o nosso quadro Na Ponta do Lápis. O assunto de hoje com Tiago Leônidas é os desafios e as oportunidades para o microempreendedor brasileiro. Voltamos já. Voltamos e hoje é o dia de nós falarmos sobre aqueles assuntos contábeis, mas com uma linguagem que você entende. Boa noite, Tiago. Boa noite, é sempre um prazer, mais uma vez estar aqui
para auxiliar o pessoal do jornal e também a população sobre umas notícias contábeis, né, de uma forma bem mais simplificada. Tiago, porque às vezes a gente ouve umas linguagens que a gente não entende, às vezes é tão simples a gente entender e resolver a vida ali, né? E às vezes a linguagem nos atrapalha, nos boicota. Exatamente. Às vezes a situação é simples, é algo bem simples, mas pelo termo técnico, às vezes a pessoa acaba se complicando, não porque não sabe fazer, mas é porque não entendeu o que aquilo significa. E o assunto de hoje é bastante interessante, porque com a pandemia, muitas pessoas em casa viraram microempreendedores, vendendo ali a sua marmita fit, sua marmita comum, né, uns doces, Aqui, por exemplo, às vezes a gente liga aqui, vem aqueles docinhos para nós aqui, claro que tem que pagar. Mas ali tem um microempreendedor, né? E hoje nós vamos falar sobre o MEI. Tiago, é interessante pensar em ser um microempreendedor e ser MEI? É bastante interessante, principalmente para aquela pessoa que tem um sonho de empreender, só que não tem aquele volume de capital grande para começar um empreendimento, um negócio, e ela pode começar ali com um valor baixo, né, para começar o seu trabalho, a sua empresa. Lembrando que o MEI, o microempreendedor individual, você se torna uma empresa, você se torna um CNPJ, você ganha um CNPJ. E o governo, né, à época, quando foi lançado, a intenção era de tirar as pessoas que eram autônomas e que não tinham ali as condições de fazer o seu recolhimento de INSS, de guias, tirar essa pessoa do anonimato, vamos dizer assim, e trazer esse povo para a formalidade, né, formalidade empresarial. E, por exemplo, o microempreendedor começou agora, está ali vendendo as suas coisinhas em casa, acabou montando. De repente, a sua empresa cresceu um pouquinho, ele precisa de um funcionário. Como funciona? Exato. Essa é uma boa pergunta e essa pergunta sempre surge. Quantos funcionários eu posso ter um funcionário? A resposta é sim. O microempreendedor individual, ele pode ter um funcionário, mas lembrando que é um único funcionário. Só que como é que vai funcionar? A partir do momento que você tem o seu funcionário, o seu colaborador, ele vai estar sujeito a todas as leis da CLT, né? A consolidação das leis do trabalho, normalmente como um empregado comum de qualquer CNPJ. Tá? A única coisa que tem os benefícios são para o próprio empreendedor, mas a partir do momento que você contrata um colaborador, você vai ter que pagar o salário dele, o INSS, fundo de garantia, enfim, todos os tributos que a CLT demanda. Então essas são as obrigações de pagamento ali do empresário, né? Exato, exatamente. Né? O salário, basicamente, né? Guia de recolhimento de INSS, fundo de garantia e, enfim, férias, 13º, tudo isso vai ser colocado. O colaborador que ele trabalha vinculado ao MEI, ele não tem nenhuma diferença de um trabalhador que trabalha em um CNPJ que não é MEI. Tá. Tiago, e as burocracias? Existe muita burocracia ou é algo mais fácil de se resolver? Bem mais fácil, é muito fácil. Você pode entrar pelo site da Receita Federal, ali tem a opção, você entra com a sua senha Gov, quero me formalizar. Ali você vai fazer o seu cadastro, você vai colocar, obviamente, que quem pode ser MEI. Pessoas que existe uma lista, o governo disponibiliza uma lista de CNAEs, né, Código Nacional de Atividades Econômicas, e dentro desta lista, o que você for fazer, estar dentro dessa lista, você está liberado para fazer o teu MEI, criar o teu MEI, do CNPJ. Lembrando que pessoas como eu, contador, que eu tenho que estar vinculado a um conselho, né? Eu tenho que estar vinculado ao Conselho Regional de Contabilidade para exercer a função de contador, enfim, arquitetos, advogados, pessoas que têm essa obrigação, elas não podem ser MEI, tá? Outro caso também, menores de 18 anos também não pode ser MEI. Tá. E se for emancipado? Emancipado pode. Tá. Pode. Então, nesse caso, está liberado. É porque eu conheço um amigo que ele foi empresário aos 16 anos. E a mãe teve que emancipar ele, virou empresário de sucesso. Sim, né? Até porque o Brasil, a essência do Brasil, ela é de empresário, né? A gente anda na rua, anda na praça, a gente vê de gente vendendo coisa, gente fazendo serviço. Então já é um estímulo, parece que é quase que natural do povo brasileiro. Então aí o governo criou um meio para dar um auxílio para esse pessoal. Tiago, e as emissões das notas fiscais? Vamos lá, isso também é um assunto bastante importante. Lembrando que no caso de MEI,
tá? Existe uma lei que permite que não é obrigatória a emissão de nota fiscal para pessoa física. Um exemplo, eu sou um MEI e eu fiz um serviço ou vendi algo para uma pessoa que é um CPF, ela é uma pessoa física. Por lei, eu não sou obrigado a emitir nota fiscal para ela, tá? Aí, só que o caso é diferente. Eu fiz um serviço ou vendi algo para uma pessoa jurídica, um CNPJ. Aí sim, eu sou obrigado a emitir a nota fiscal. Lembrando que para a emissão de nota fiscal também é outro ponto positivo, porque você não precisa contratar sistema, nem nada disso. O próprio governo tem um site que você faz o seu cadastro e você emite a sua nota fiscal, inclusive tem até por aplicativo no seu celular. Tiago, um contador experiente como você pode auxiliar nessas... Sim. Qualquer dúvida, sempre que tiver uma dúvida sobre MEI, e é bom sempre perguntar, ter uma pessoa ali de confiança para você poder tirar as suas dúvidas, né? Antes de entrar, é melhor tirar as dúvidas, ver certinho, calcular, porque uma vez que você entra, é só ladeira para cima. E a gente está aqui para auxiliar, né? Então, uma vez que você entra, ladeira para cima, porém, é MEI uma vez, é MEI para sempre? Não é MEI. Lembrando que o faturamento de MEI, ele tem um limite anual, tá? De R$81 mil por mês. Isso aqui tem vamos dizer assim, uma fake news aqui, que todo mundo fala, eu só posso emitir R$6.750 por mês. Não, o cálculo não é mensal, o cálculo é anual. O faturamento, ele é anual, R$81 mil ano, né? Não, porque tem muita gente que divide, né, por mês, divide isso por 12, dá 6.750. Claro que para uma organização, para um controle, você faz esse modo, mas não é mensal, é anual. O microempreendedor bombou, seus negócios foram lá em cima. Um microempreendedor, aonde que a gente consegue distinguir ali, aonde de micro ele passa a ser um macro, tipo, cresceu? Tem uma contagem, uma numeração? Tem sim. Lembrando que, como eu falei do faturamento, né? Quando ela vai de 81, e aí tem um limite de 20%, quando ela ultrapassa isso, o MEI ultrapassa isso, ele é obrigado a se desenquadrar, e aí ele vai para o Simples Nacional. Lembrando também que... Nós já falamos sobre o Simples Nacional. Falamos sobre o Simples Nacional no nosso último programa, e ali você vai entrar dentro daquelas normas que falamos no último programa, tá? E quando o MEI ele contrata um segundo funcionário, um segundo colaborador, também ele é obrigado a sair da condição de MEI e ir para a Simples Nacional. No segundo já? No segundo já. Existem até, né, que é bom deixar esse espaço aberto, porque sempre existe aquela coisa, o MEI vai para 300 mil, inclusive eu falo porque eu já vi, existem algumas matérias, aquelas fake news que correm, que agora vai mudar, vai subir, vai poder contratar. Gente, oficialmente ainda não teve nenhuma alteração. Continua nisso, R$81 mil ano, apenas com um funcionário. Saiu dessas condições, obrigatoriamente você se torna um Simples Nacional. Tá. Tiago, o empreendedor ali, ele continua MEI, né? E ele tem uma preocupação com o cuidado com os seus funcionários, né? Existem algumas regras, tipo assim, quer contratar um plano de saúde empresarial, com o MEI tem algumas condições? Sim, normalmente. Inclusive existem algumas empresas que elas são especializadas em MEIs, né? Elas fazem plano de saúde, plano assistencial somente para MEIs. Então é um meio, como a gente fala, é um meio da pessoa se tornar um empresário com aquela coisa, né? Como se estivesse na praia, a gente coloca só o pezinho para sentir a água e depois, quando a coisa engrenar, a gente entra normalmente no Simples Nacional, ou lucro presumido, ou lucro real. Tiago, você consegue dar uma dica para a gente finalizar aqui, de como organizar e planejar os tributos? Claro. Aliás, essa dica ela vale não só para MEI, mas para Simples Nacional, enfim, todos os regimes tributários, que é separar a pessoa física da pessoa jurídica, tá? Não é porque entra dinheiro no teu MEI, não é porque o teu MEI ele é mais simplificado, que você vai misturar o teu dinheiro, tá? Então, separar isso, né, a pessoa física da pessoa jurídica, organizar, colocar na ponta do lápis, como o nome do programa diz, na ponta do lápis, o gasto que vai ter, qual é o gasto real, porque, por exemplo, quando a gente contrata um funcionário,
a gente contrata por um salário X. Só que o custo desse funcionário é 1,5. Você vai gastar mais meio salário com outras despesas. Então, colocar isso da ponta do lápis, porque a gente acha que às vezes consegue, mas às vezes é hora de esperar mais um pouquinho, ou então agora já dá. Então, sempre calcular, sempre botar na ponta do lápis. Tiago, muito obrigado por essas dicas. Está vendo aí? Aqui no Últimas Notícias você fica informado de tudo, viu? E com a linguagem que você entende. Obrigado, viu, Tiago? Eu que agradeço mais uma vez de poder estar aqui e prestando serviço para a população de Cubatão. Últimas Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã é sábado. Não tem Últimas Notícias, mas segunda-feira, aqui na TV Câmara, a partir das 18h15, esperamos vocês.